Os convido agora a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Texto para nossa edificação nesta noite. Evangelho de João, capítulo 7. Nós leremos do verso 14 até o verso 30. João 7, do 14 ao 30, assim diz a palavra do nosso Deus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Israel: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Pai, estamos reunidos aqui e em nossas casas, porque o Senhor preparou este momento para nós. Mas, ó Deus, confessamos diante do Senhor que tantas limitações às quais nós estamos sendo submetidos tiram de nós, ó Deus, aquele prazer de estar diante do Senhor em culto. E nós te pedimos perdão por isso. Ajuda-nos, ó Pai, a modular a nossa motivação, para que mesmo com estas limitações, nós continuemos a servir ao Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, aqui na igreja, abençoa-nos em nossas casas, fala ao nosso coração, estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Nós aprenderemos que nada pode alterar os Teus propósitos.
E nós estamos debaixo dos teus propósitos, ainda que sob uma ameaça de um vírus tão desconhecido ainda. Então, a Deus, te pedimos que o Senhor reavive o nosso coração e cumpra a tua vontade em nós através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós paramos por 2 semanas, tivemos algumas dificuldades técnicas e ao longo das últimas 2 semanas fomos edificados pela pregação da palavra através do pastor Edmar, a partir lá da transmissão da primeira igreja de Itajaí. Onde paramos? Paramos no capítulo 7 até o versículo de número 13, foi o nosso último trecho do Evangelho de João estudado nesta série que estamos fazendo. E hoje vamos a partir do verso 14 até o verso 30. E eu separei em algumas partes o capítulo 7, porque ele é extremamente especial e pontual para o ministério de Jesus no registro de João. Porque ele marca aqui esta transição de Jesus deste ministério mais oculto para um ministério mais público, o que, consequentemente, o levará à cruz. O capítulo 7 faz esta mudança de tom. Então, eu os separei em algumas partes e tenho chamado de o propósito inabalável de Jesus. Hoje veremos a segunda parte. Eu gostaria que nós refletíssemos ao longo da mensagem em algumas coisas. Por exemplo, o espírito do nosso tempo afirma não existir verdade absoluta. Cada indivíduo vive segundo a sua própria verdade, mas, contudo, todos os homens têm uma necessidade de ou ser seguidos por alguém ou de seguir alguém. E isso constitui, invariavelmente, a necessidade das pessoas em ter um padrão, um conjunto de ideias que deve ser seguido, ou uma doutrina. É claro, esse tema, aqueles que me ouviram falar na quinta-feira, observaram, né? Este tema não é tão apetecível nos nossos dias. Qualquer coisa que está relacionada à doutrina hoje é rechaçada. Nosso tempo é marcado pela busca de seguidores ou de alguém para seguir. Mas o Senhor Deus nos afirma que existe apenas uma verdade. É a verdade absoluta do próprio Deus, revelada em sua palavra, e que ele enviou Cristo para proclamar esta verdade. Se nós ainda temos alguma dificuldade de compreender a obra de Cristo, nós podemos agora observar nas próprias palavras dele o seu ministério, a sua vocação pelo Pai, de vir ao mundo para proclamar a verdade de Deus. Não havia outro instrumento escolhido por Deus neste tempo, senão falar às pessoas por meio de Cristo. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai deixar marcado logo no início da carta, quando ele diz que Deus falou outrora muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas que nestes últimos dias ele fala pelo Filho. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai nos mostrar aqui. O Senhor enviou seu Filho unigênito para ser o proclamador desta verdade absoluta. Quem nele crer será salvo. Quem não crer já está julgado, como o próprio Cristo disse no capítulo 3. Mas fica uma pergunta para nós. Em quem nós temos acreditado? Em informações de segunda mão ou no próprio proclamador da verdade absoluta? Veremos hoje, então, 2 aspectos deste propósito inabalável de Deus. O primeiro deles o propósito inabalável de Cristo. O primeiro deles é que Jesus tem o propósito de manifestar a glória do Pai por meio do seu ensino. E nada vai alterar os planos de Cristo. Note bem que no versículo de número 30, é o final, eu cortei aqui de propósito mesmo, para que nós continuemos na semana que vem. Veja o versículo de número 30. Muitos procuravam prendê-lo,
mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E outros tantos ensinos o Senhor Jesus vai proclamar, e ninguém dará cabo à sua vida pelo fato de que ainda não era a hora. E ele vem com este propósito de manifestar a glória do Pai por meio do seu ensino. Então eu peço a você que mantenha aí a sua Bíblia aberta e vá comigo até o verso 14, que é o início do trecho que vamos aprender hoje, onde diz João, em um dos seus comentários, que corria em meio à festa, e Jesus subiu então para o templo e ensinava. Vamos nos lembrar que festa é essa? É a festa dos tabernáculos. Jesus está já no meio desta festa, ele não foi junto com os seus irmãos, você precisa se lembrar no início do capítulo 7, eles foram primeiro, e ali no versículo 10, por exemplo, depois que os irmãos subiram para a festa, o Senhor Jesus foi, não publicamente. E no meio desta festa, Jesus foi ao templo e ensinava. Esta festa é aquela, do 7º mês, a partir do 15º dia do mês, que começava com aquele dia de descanso diante do Senhor, com santa convocação, seguido por 7 dias de ofertas queimadas ao Senhor, terminando com uma outra santa convocação no 8º dia. E a festa dos tabernáculos tinha esse conceito memorial para o povo de Deus, uma vez que eles deveriam construir tendas ao longo ali de Jerusalém, perto do templo, tendas de ramos, e habitarem ali durante todo este período, para que lembrassem que o Senhor Deus libertou o povo do Egito e os fez viver em tendas nesta peregrinação. Então, este é o ambiente que as coisas estão acontecendo, e o nosso texto acontece no meio da festa. Não sabemos que dia exato, mas estamos neste período de ofertas sendo oferecidas no templo, o povo habitando em tendas, e o Senhor Jesus agora vai ao templo para ensinar, para abrir a lei diante de si, diante das pessoas, e proclamar o ensino da palavra de Deus. Então, neste momento de festa, o Senhor está ali, e ele sobe para o templo e ensina a ideia de um ensino constante de Jesus, Ele ensinava constantemente, diz aí, o finzinho do versículo de número 14. Bastante interessante também é notar o fato de que Jesus foi várias vezes ao templo ao longo do seu ministério. E em todas as vezes que lá esteve, ensinou. E todas as vezes que ele ensinou, em geral, não foi muito bem recebido. Então, nós temos alguns lembretes para fazer, por exemplo. Em todos os momentos, ele fez uso da lei. Quando ainda era novo, Jesus foi encontrado por seus parentes no templo, com os doutores da lei, e estava ensinando esses doutores. E eles ficavam maravilhados. Outra parte das pessoas que o viam ensinar ficavam enfurecidos com ele. E tem também aquele momento em que o Senhor Jesus, na sinagoga de Nazaré, entre os seus, lê Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para fazer várias coisas. Ele fecha o livro da lei e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Era ele mesmo sobre quem o Espírito de Deus estava para realizar todas as coisas que tinham sido prometidas no Antigo Testamento. O ensino do Senhor Deus era objetivo, preciso, por meio também do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso também que Cristo veio, para proclamar a verdade do Pai diante dos homens. Quem crer será salvo, quem não crer já está julgado. Diz-nos o versículo de número 15, que muitos dos que estavam ouvindo se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Não fique assim feliz com esta pergunta. Não é uma pergunta legal, porque no fundo o que eles estão fazendo aqui é uma pergunta cheia de preconceitos.
Eles estão duvidando de que alguém como Jesus pudesse ensinar daquela maneira. Note bem, está sim realçada aqui por preconceito por causa da palavra que foi utilizada por eles. E aí eles perguntam, como sabe este letras sem ter estudado? A palavra utilizada nesta pergunta é uma ideia de uma ação completa, já realizada, com os efeitos ainda perceptíveis, sempre presentes. E a ideia de ter estudado, a palavra utilizada é uma palavra para discípulo. Como sabe este letras sem ter sido discípulo? Para eles, havia um problema na fala de Jesus, porque ele não tinha chancela de nenhum dos doutores da lei para fazer aquilo ali. Eles se maravilhavam com a maneira com a qual Jesus ensinava, mas estava errado. Ele não estava seguindo um mestre. Ele não tinha um padrão de verdade para ser colocado ali. Da mesma maneira que as pessoas se sentiam maravilhadas enquanto ele expunha as bem-aventuranças, conforme ele pregava ali o seu sermão do monte, o fato de muitas pessoas, em especial destes judeus no templo, se maravilharem pela doutrina do Senhor Jesus, não é por conta do seu conteúdo, porque eles rejeitavam o próprio Jesus. O grande problema para eles ele não tem um tutor. Ele não aprendeu de ninguém. Como é que ele vem aqui agora e quer ensinar? Isso é interessante porque marca também um princípio do nosso tempo, do espírito do nosso tempo, onde é necessário ter a chancela de alguma autoridade para que aquilo que foi dito ou aquilo que tem sido estudado seja verdade, ainda que seja mentira. Mas se eu chegar diante dos irmãos e disser alguma verdade, alguma inverdade, mas trouxer aqui, olha, eu pesquisei no fulano de tal, e não sei quem concorda com isso, eu estou aqui lançando diante de vocês alguma autoridade que me dá suporte naquilo que eu estou falando. Muitos hoje têm sido condicionados a acreditar em mentiras por causa deste princípio de autoridade, ao invés de acreditar na autoridade absoluta, da verdade absoluta da palavra de Deus. E aqui está o problema e uma implicação para a nossa vida hoje. A palavra de Deus é a base, é a doutrina pura, a doutrina sã. Aquilo que Deus quis revelar de si. Não importa quem está emitindo, se tem títulos, se não os tem. O fato é que alguém precisa anunciar a palavra de Deus e somente esta palavra. A autoridade não é da pessoa, mas sim do próprio Deus. E nós precisamos ficar atentos para não cair nestas ciladas. Há muitos irmãos, e muitos de nós também pode ter caído nesta cilada de acreditar em alguma informação, e acreditar em algum ensino, e não conferir nas Escrituras, mas só porque alguém disse que o fulano de tal concorda comigo. O problema deles com Jesus era, ele não foi discípulo de ninguém. Ele não aprendeu com ninguém. Como agora ele quer ensinar? Ou como ele consegue ensinar? A indagação dos judeus era, com quem ele aprendeu todas estas coisas? Com tal profundidade, ele conhece essas letras? Nós queremos, poderiam até achar, nós queremos conhecer este doutor. Eles muito provavelmente desejavam até conhecer este mestre. No entanto, o Senhor Jesus vai lhes mostrar a partir de agora aquilo que Paulo vai nos relembrar tempos depois, escrevendo a carta aos Coríntios. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, citando uma profecia do Antigo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, quando ele vai dizer que a sabedoria de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens.
E este é o ensino de Jesus, e é isso que ele vai responder. Veja, a partir do versículo 16, ele vai do 16 ao 19, respondendo a estas pessoas. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. E este ponto é bastante interessante, dito aqui por Jesus. Porque ele faz um desafio. Em outras palavras, o que Jesus disse a estes judeus que estavam ouvindo e que deve fazer sentido para nós hoje, é o fato de que se alguém quer verificar se o ensino dele é verdadeiro ou não, que conheça a palavra, que leia a palavra, que compare os textos, as promessas que se cumpriram em Cristo, outras tantas que, a partir da sua vida, passaram a ser cumpridas. E então, tome o seu juízo. Mas sem antes conhecer, é melhor ficar quieto. É por isso que Jesus vai dizer no versículo de número 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, que está na palavra de Deus. Não há outro modo de saber se é verdadeiro se não conhecermos a verdade. Esse é um dos desafios em que, em geral, faço quando eu estou conversando com algumas pessoas que ainda não se chegaram ao Evangelho. Esse é o desafio. Eu digo a eles, quero te desafiar a ler a Bíblia. Leia o Evangelho. Conheça a história, pelo menos. E depois me diga se quer ou não. Você não tem o direito de dizer que não quer, sem não conhecer. É preciso conhecer. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina dele. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. E é interessante porque isso tem aplicações para nós. Para fazer a vontade de Deus é necessário conhecer doutrina. A doutrina de Deus. O Senhor enviou Cristo para ensinar essa doutrina. Acompanhe o raciocínio do próprio Cristo aqui. Logo, só é possível fazer a vontade de Deus por meio do ensino de Jesus. E de mais ninguém. Essa é a estrutura, este é o caminho que Jesus está percorrendo e fazendo os seus ouvintes percorrer. Ele vem para ensinar. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, precisa conhecer a doutrina, mas ele é o instrutor. Então alguém só vai fazer a vontade de Deus, se conhecer a doutrina por meio de Cristo. E observe o versículo de número 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Interessante como Jesus não fala aqui, nele não há mentira, mas está ligado a verdade com a justiça. Cristo faz um desafio: conheçam a minha doutrina e saberão que o meu ensino é verdadeiro. Consequentemente, eles reconhecerão que ele é o Messias, o ungido enviado por Deus para a redenção do povo. Conquanto o Senhor não permite ser preso e morto pelos judeus antes da hora, ele não é motivado pelo medo. Nós veremos no final e já lemos. Eles não conseguiram fazer nada com Jesus. Ainda não era hora. Mas ele não age pelo medo. Ele faz aquilo que veio para fazer. Ele faz motivado pela obediência ao Pai, para cumprir a sua vontade, proclamando a doutrina de Deus para a salvação do seu povo e condenação dos ímpios rebeldes. É isso que Jesus está fazendo, e ninguém vai interrompê-lo até que chegue a hora. Ninguém interromperá o Senhor. Naquele momento em que ele está na cruz, por exemplo, ninguém consegue tirar a vida do Senhor ou acelerar a sua morte, até que ele diga: está consumado. O poder está nas mãos de Cristo. A obra de Deus é executada por meio de Cristo. E nada alterará
este propósito inabalável do Senhor Jesus. E é isso que nós veremos constantemente até o final do Evangelho registrado por Mateus. Mas segue o texto dizendo, que o Senhor Jesus está procurando a glória do Pai. Este verbo nos mostra uma ação de alguém que vai realizar com um imenso desejo, com um esforço sério para realizar este objetivo. E aí, meus irmãos, eu queria só adicionar aqui o versículo de número 28 e 29, porque essas duas ideias estão ligadas, não é? E aí nós também já conseguimos com o objetivo chegar lá. Veja o versículo de número 28. Jesus, enquanto ensinava no templo, então é neste mesmo momento, pessoas fora do templo estão falando algumas coisas, mas neste mesmo momento, e porque ele é onisciente e onipresente, ele também já responde: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele. E o Senhor, então, faz estas afirmações, dizendo que ele veio para cumprir a vontade de Deus. Eles precisam aprender do seu ensino, reconhecer que ele tem o ensino verdadeiro, e então poderão fazer a vontade de Deus. E eu quero chamar a nossa atenção para uma aplicação aqui. Começando com uma pergunta: nós vivemos para a glória de quem? Pense aí. Eu sei, essa é uma pergunta que é recorrente em várias temáticas, porque tem a ver com o nosso coração idolatra, ou o nosso coração idólatra. Mas nós vivemos para a glória de quem? Muitos falsos mestres estão hoje no meio da igreja, sendo seguidos por muitos cristãos. Porém, o seu ensino é falso, pois eles procuram a própria glória, e não a glória daquele que é o Senhor sobre todas as coisas, daquele que é o Salvador do mundo. O que eles querem é fazer discípulos deles próprios, e não fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós agimos para a nossa própria glória, seguindo e aconselhando segundo a nossa própria vontade. Lembre-se aí, quantas pessoas você já procurou para ser aconselhado, ou já deu conselhos que não foram em nada embasados pela palavra de Deus, mas segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade daquele que nos salvou, que nos resgatou. Precisamos entender que, ao nos aprofundar na palavra de Deus, nossas ações serão dirigidas por esta palavra. E conforme agimos para a glória daquele que nos salvou. E essa deve ser a nossa vida. Quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, mais nos aproximamos da nossa própria vontade. E assim, deixamos de procurar e de exercer as nossas atividades para a glória de Deus e começamos a agir segundo a nossa própria vontade. E aí não estamos mais vivendo segundo a verdade de Deus, mas segundo a nossa própria verdade. Pensemos nisso, meus irmãos. A segunda coisa que eu gostaria de ver com vocês é que o propósito de Jesus, além de ensinar, trazer aqui a doutrina do Pai, é também confrontar a hipocrisia dos descrentes. E é extremamente interessante, você já me ouviu falando isso muitas vezes, você já viu o Senhor Jesus fazendo esses exercícios muitas vezes, mas eu vou dizer de novo, estas duas coisas, o ensino, a proclamação da verdade de Deus e a confrontação da hipocrisia dos descrentes acontece simultaneamente, em todos os momentos. Enquanto o Senhor Jesus profere a vontade do Pai, o povo de Deus está sendo salvo e os ímpios estão sendo condenados. Enquanto nós estamos proclamando o Evangelho a mais pessoas, ou apenas uma pessoa, no abrir da nossa boca,
no proclamar a palavra de Deus, pessoas estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo e outras tantas estão sendo condenadas pela sua rebeldia contra Deus. Enquanto estamos aqui, o Senhor Deus está fazendo esta obra por meio da palavra que é o Filho. Pessoas estão sendo salvas e os hipócritas, descrentes, estão sendo confrontados pela verdade do Senhor. A partir do versículo 19, o Senhor Jesus faz uma pergunta que já tem a sua resposta. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. E aqui o Senhor Jesus indica onde eles caíram na lei. Por que procurais matar? A questão é, eles estão procurando matar o Senhor Jesus, pelo fato de que ele não cumpre a lei, e de que ele tem dito ser o próprio Filho de Deus. Depois volte as suas páginas aí, para o capítulo de número 6, você observa, leia de novo o capítulo 6 e o início do capítulo 7. Muitos já estão procurando matar Jesus, porque ele disse que ele e o Pai eram um apenas. Lembram-se disso? E então, o Senhor continua o seu ministério e agora ele vai dizer: vocês me confrontam pelo fato de eu não ter cumprido a lei de Moisés. Mentira. Mas além disso, ele diz: vocês não estão cumprindo a lei, porque estão tentando me matar. E aqui é a infração do 6º mandamento. Aqui a hipocrisia destes homens é confrontada duramente pela verdade absoluta. E quantos de nós não está percebendo as hipocrisias que há no mundo? E a resposta para isso é apenas a verdade do Senhor Deus. E tome cuidado para não cair nestas hipocrisias do mundo. Tome cuidado para não olhar apenas para fora, acusando pessoas de seus erros, sendo que você mesmo não cumpre a palavra do Senhor, não vive para a glória do Senhor. Eu me segurei bastante para fazer esse comentário, mas vou fazer. O nosso país gosta muito de copiar outros países. E eu realmente fiquei esperando ontem, diante do número catastrófico de tantas mortes no Brasil, eu realmente fiquei esperando que aqueles que saíram às ruas para fazer um movimento, Black Lives Matter, também fizessem um movimento Brazilian Lives Matter. Mas ninguém fez. Não importa. Os outros importam. Só às vezes importam. Teve até especial na TV. É triste. Não é que nós não podemos ligar para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como nós nos relacionamos com os fatos do mundo sendo cristãos. Como o mundo se relaciona com os fatos. E veja, você notará que o mundo é hipócrita. E muitas vezes os cristãos caem nas ciladas hipócritas do mundo. Quando na verdade nós temos a palavra de Deus. A verdade absoluta, que é a única que tem o poder para afastar todas as trevas diante de nós. Para que andemos em caminhos iluminados, na vereda da justiça, como o salmista do Salmo 119 disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que tomar cuidado com esta hipocrisia. Assim como o Senhor Jesus ressaltou a hipocrisia destes homens, os cristãos também precisam estar firmados na palavra de Deus, para identificar as hipocrisias. Sejam elas quais forem, eu dei um exemplo, e talvez você esteja pensando que não foi o melhor. Tudo bem, não tem problema. Mas sejam quais forem as hipocrisias, nós temos um ponto de partida. Porque nós não vivemos para a nossa própria glória, mas vivemos para a glória de Deus. Nosso ponto de partida é e deve sempre ser a palavra de Deus. Não podemos cair nisso. E o Senhor Jesus confronta esta hipocrisia duramente. E observe o que eles vão dizer de Cristo. Responderam à multidão no versículo 20: tens demônio, quem é que procura matar-te? E aqui eu imagino a cena como eles tomando um susto, na verdade. Eles estão aqui na multidão e o Senhor Jesus fala: vocês estão tentando me matar?
E aí diz, quem está tentando matar? Imagina! Não, então você tem demônio. Agora virou sensitivo, que agora consegue ver as coisas. É claro, o Senhor Jesus é Deus, onisciente, onipresente, e enquanto ele estava ensinando no templo, é este o movimento que João está fazendo aqui nesse trecho, enquanto ele está ensinando no templo, pessoas fora do templo estão falando dele, e ele dentro do templo responde às acusações lá de fora. E depois ele vai dizer isso às multidões. Replicou-lhes Jesus, versículo 21, um só feito realizei, e todos vós admirais. E aí eles vão ter mais uma confrontação. Eles procuravam Jesus para matar porque ele tinha curado um homem no sábado, lembram disso? Lá no capítulo 5. Lá naqueles poços em Betesda, lembram disso? E a partir dali, daquela cura, porque ela foi dita diante dos fariseus, dos principais do Sinédrio ali, ela foi mencionada diante deles. E eles começaram a perseguir o Senhor Jesus para matar. E aí Jesus fala assim, eu só fiz este sinal. Curei um homem no sábado. E nós vimos naquela ocasião que estudamos o capítulo 5, que era próprio do dia do Senhor, do dia de descanso, também usar de misericórdia para o outro. Lembram-se disso? E o Senhor Jesus estava cumprindo a lei. E agora ele vai dizer, vocês trabalham no sábado. Vocês trabalham no dia de descanso. Porque vocês circuncidam pessoas. E se não é possível para você, para que a lei não seja quebrada, no sábado vocês fazem a cerimônia de circuncisão, eu também, para que a lei fosse cumprida, agi com misericórdia daquele homem. Eu o curei no sábado. Vocês fazem isso com muitas pessoas, eu não sei quantas, mas a taxa de nascimento deveria ser alta naquela época, né? E no 8º dia a criança deveria estar ali, diante do povo no templo, para fazer aquela cerimônia de circuncisão. E aí ele diz, com ironia, o Senhor Jesus diz no versículo 23, no finzinho ali, vós vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem. Vocês estão bravos com isso? E aí o Senhor Jesus vem com a confrontação da hipocrisia daqueles homens. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. De novo o Senhor aponta para a doutrina de Deus, a verdade absoluta da palavra de Deus. E vai adiante, lá em Jerusalém, fora ali daquele momento do templo, daquele espaço do templo, versículo 25, as pessoas estavam procurando, não é ele que estão tentando matar? Por que ele fala abertamente e ninguém faz nada? Talvez as autoridades estão reconhecendo ele como sendo o Messias, verso de número 26. E aí eles vão se engrandecer na sua hipocrisia, dizendo que nós não estamos assim, crendo nas coisas que ele fala. Porque a gente sabe, em outras palavras, né, fazendo uma paráfrase aqui, a gente sabe que quando o Messias chegar, ninguém saberá de onde ele vem. E a gente sabe que ele vem de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram-se dessas coisas? Todo este contexto está envolto durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. E a cada passo que ele dá, a cada ensino que ele profere, a cada cura que ele realiza, ele demonstra que ele é o Filho do homem, o Messias prometido, a quem os demônios temem e fogem de sua presença. Este é o Senhor Jesus Cristo, o proclamador da verdade absoluta, a fonte de toda a verdade que precisa ser proclamada. Caminhando para o fim, meus irmãos, eu gostaria de considerar com os irmãos acerca da hipocrisia dos homens. Preste bastante atenção. A hipocrisia dos homens é algo constante na humanidade desde sempre.
e o desejo de negar a verdade e o poder de Deus em todas as coisas. Está no coração daqueles descrentes, de todos os descrentes. Os homens, como um todo, têm a tendência de reconhecer autoridades humanas, mas sofrem para reconhecer a majestade daquele que é o único digno de louvor e de adoração. Cristo Jesus tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. E ele vai dizer isso. Tinha autoridade sobre os céus. Foi enviado como unigênito Filho de Deus para ter autoridade sobre a terra. E depois diz aos seus discípulos: vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra. Cristo é e tem toda a autoridade. Nós estamos vivendo os últimos dias. E cada vez mais nos parece a hipocrisia vai ganhando espaço dentro da igreja. Porque pessoas têm caído nas ciladas mundanas. Muitos têm abandonado a verdade de Deus. E esses últimos tempos têm essa característica. Uma das principais características é a rejeição da verdade de Deus em troca de pessoas, de outros homens, que são considerados como autoridade, mas como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na verdade eles procuram mestre segundo a sua própria cobiça. E ao invés de sentirem prazer em ouvir a verdade, eles vão sentir como que coceira nos ouvidos. Este é o nosso tempo, e cada vez mais intenso nós veremos isso acontecer diante de nós. Pessoas que têm caído nessa hipocrisia. Portanto, se nós não estamos vivendo e pregando a verdade, nós mentimos. E esta é uma exortação para todos nós, a começar em mim. Se não estamos vivendo e pregando a verdade, estamos mentindo. Se não estamos vivendo para procurar a glória daquele que nos salvou, somos mentirosos. Precisamos viver como o Senhor Jesus viveu, buscando a glória daquele que o enviou, proclamando a verdade daquele que o enviou. Somos exortados hoje, meus irmãos, pela palavra do Senhor a crer no ensino de Cristo e a proclamá-lo como a única verdade, como a verdade absoluta, pois a sua doutrina mostra que é verdadeira, pelo fato de ele não buscar a própria glória, mas a de Deus. E é isso que nós somos lembrados também por Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta a Timóteo. Nós lemos a primeira na liturgia, depois você leia o capítulo 4 da segunda carta, onde isso ficará claro. Meus irmãos, nós servimos ao Deus da verdade absoluta, que foi proclamada a nós por meio de Cristo Jesus. Salvação para o povo de Deus, condenação para os ímpios, rebeldes e hipócritas. À medida em que o Senhor Jesus ensina, ele manifesta a glória do Pai. À medida em que Jesus ensina, ele condena a hipocrisia dos descrentes. E desta mesma maneira, ele tem feito conosco. Sirva a Deus, sirva ao Deus da palavra, sirva a palavra de Deus. É uma tarefa dura mesmo, porque o nosso coração é orgulhoso. E nós somos duramente confrontados pela palavra de Deus. E é isso mesmo que a palavra deve fazer conosco. Porque é a glória de Deus que deve ser exaltada. E a nossa pequenez cada vez mais exaltada diante de nós, para nós sabermos quem somos. Mas não para por aí. O Espírito Santo de Deus nos aponta para Cristo, o nosso Redentor. O nosso suficiente substituto. Nossas deficiências e enfermidades, ele levou sobre si, para que a sua justiça pudesse ser usufruída por nós.
Vamos servir a palavra de Deus e deixar de ser hipócritas. Ainda que isso nos custe perseguição, mas se formos perseguidos pelo nome de Cristo, bem-aventurados nós somos. Esse é o propósito inabalável de Cristo. E ainda tem algumas outras coisas que veremos. Este deve ser o nosso propósito inabalável. Viver para a glória daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero encerrar lendo com os irmãos o Salmo de número 19, a partir do versículo 7. Salmo 19, versículo 7. E nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível no meu caminho, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras deste salmo sejam de fato nossa oração, nossa reflexão, nossa meditação, e que sejam de fato, a nossa vida seja de fato agradável diante do Senhor. Ele que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Vamos nos colocar em pé, orar, encerrando também o culto.